Namastê, seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa aula. Eu preparei essa aula com muito carinho para você, uma prática em que a gente vai cuidar dessa região do quadril. É uma prática voltada para iniciantes. A gente vai usar alguns materiais que você já pode deixar aí separado. Eu deixei aqui de lado já. Uma cadeira, não precisa ser uma cadeira específica de yoga. 2 blocos, você pode improvisar com uma pilha de livros. E um cinto de yoga, que você também pode improvisar, caso você não tenha, com uma corda ou mesmo uma toalha. E 3 cobertores, estou sentada aqui sobre 3 cobertores, que você pode facilmente improvisar com aqueles que você já tem em casa também. Então, a ideia aqui dos cobertores é para me ajudar a ganhar espaço bem nessa região aqui onde o fêmur, esse osso da coxa, encaixa nessa região do quadril. Relaxar toda essa região da virilha para que o joelho possa descer. Geralmente, quando o aluno quando ele é iniciante e tá com essa região muito encurtada, o que acontece é que ele senta no chão. Vou mostrar para vocês. O aluno senta no chão e o joelho vai lá para cima. Quando o joelho vai lá para cima, isso vai fazer repuxar as costas lá para trás, arqueando aqui essa região da coluna lombar e também da coluna torácica, que é puxada lá para trás. Então, eu quero um espaço para me ajudar esse joelho a descer, para que a minha coluna possa crescer. Se o joelho vai lá para cima, isso aqui vai acontecer e não é o que a gente quer. Então, por isso, coloca mais altura. Você vai sentar e se você perceber que o joelho ainda está elevado, coloca mais altura. Só para mostrar para vocês, eu tenho alguns alunos que são bem encurtados, que precisam dessa altura aqui para sentar. Então, uma altura maior, para que o joelho possa descer ligeiramente abaixo dessa região aqui das cristas ilíacas. Se o seu joelho fica muito acima das cristas ilíacas, é um sinal que você precisa de mais apoio. Se com essa altura você ainda não está sentindo confortável na postura, pega uma cadeira, vou mostrar aqui para você. Você pega uma cadeira, pode ser a cadeira que você tem aí em casa mesmo. Coloca os pés no chão e você vai acompanhar dessa maneira, tá? Então não fica sofrendo na postura. Importante a gente ter essa sabedoria, esse discernimento de adaptar as posturas para o nosso corpo. Então encontra aí uma postura que fica confortável para você e leva os dedos das mãos para trás. Pressiona os dedos das mãos contra o seu apoio. Usa os dedos das mãos para te ajudar a alongar essas 2 laterais do tronco. Ergue o externo lá para cima, gira os seus ombros lá para trás. Aqui na cadeira, você pode usar o próprio apoio da cadeira para te ajudar também a fazer esse movimento de elevar as 2 laterais do tronco. Então, empurra o seu apoio, ergue o externo lá para o alto, gira os ombros para trás, afasta bem os ombros das orelhas e aí traz as mãos unidas diante do coração. Recolhe o seu olhar, faz uma respiração profunda, lenta. Coloca o foco da sua atenção bem nessa região do centro do peito. Coloca uma intenção para a nossa prática de hoje. Vou começar com o mantra Om. O mantra é uma forma de preparar a nossa mente para a prática, acalmar a mente. Inspira. Om. Faz uma respiração profunda. E aí, deixa as mãos descansarem sobre as pernas. E devagar vai abrindo os olhos. Então começa pegando a sua cadeira. Você pode colocar a cadeira inicialmente contra a parede, só para dar mais segurança. Eu vou entrar aqui em Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Pode girar as mãos para fora para ganhar mais espaço no ombro. Estende bem os braços, estende
as pernas. Então aqui é uma variação, né, da postura Adho Mukha Svanasana, uma variação, uma adaptação que a gente faz com a cadeira. Estende bem os braços, estende as pernas, faz algumas respirações de forma lenta e profunda, move essas axilas aos poucos para baixo. Mantenha as coxas ativas, porque quando você mantém essa parte anterior da coxa ativa, a parte de trás relaxa. E aí, quando essa parte de trás relaxa, fica mais fácil para a gente alongar. Então, mantenha as coxas ativas, patelas dos joelhos elevados. Respira, dá um passo para frente, traz a mão na cintura e subiu. Aí eu vou sentar novamente no chão, pega lá de novo os cobertores que você usou. Vou usar 3 cobertores. Eu recomendo que você use também os cobertores para você sentir a diferença no seu corpo. Eu vou sentar aqui posicionando essa minha virilha posterior na borda do cobertor. A virilha posterior é essa região aqui. Então aqui a virilha anterior, virilha posterior. Essa região aqui sobre o cobertor. Porque se você sentar muito lá para trás, também não vai ter o mesmo efeito. Então senta mais na borda anterior, puxa a carne dos glúteos lá para trás. Você coloca a mão bem embaixo do glúteo, vai sentir o isquio, que é um ossinho pontudo aqui, e vai puxar a carne do glúteo para trás, ajudando a liberar. Do contrário, ó, quando o glúteo ele vai nessa direção, isso acaba fazendo com que a gente arredonde essa região da coluna lombar e o joelho vai elevar. Então, libera. Você pode fazer esse movimento umas 2 vezes, puxar bem a carne do glúteo lá para trás. Busca deixar esses joelhos se aproximarem aos poucos do pé. Faz uma respiração profunda e aí inclina seu tronco aqui para frente. Você pode deixar as mãos no assento da cadeira. Faz uma respiração profunda, olha lá para frente. Abre bem o peito. Cuidado para não ficar aqui na postura, ó, fazendo assim, arredondando as costas. Vai nessa ideia de criar espaço. Então, eu quero afastar o meu umbigo do púbis, eu quero afastar o meu coração do umbigo. Então, cresce bem essas 2 laterais do tronco. Você pode também usar a própria cadeira para te ajudar. Aproxima a cadeira, depende do modelo aí da sua cadeira, né? Mas em geral a gente consegue usar aqui essas 2 laterais para ajudar a alongar essas 2 laterais do tronco. Eu quero criar espaço aqui entre a axila e a minha cintura. Vai relaxando as virilhas, deixa os joelhos descerem. Não pensa nesse momento em ir para baixo. Pensa em criar espaço no tronco. Ir para baixo é só uma consequência. Pensa em relaxar a virilha, criar espaço para o joelho descer. Aí, aos poucos, se você sentir que é possível, você vai levando essa cadeira um pouco mais para frente. E segue caminhando, sem arredondar, sem fazer esse movimento. Vou caminhando com as mãos para frente, aqui devagar. Respira, relaxa, alonga, volta devagar, estende as pernas lá na frente, pode pressionar os dedos das mãos aqui uma vez mais em Dandasana, e aí troca o cruzar das pernas. Vou aproximar a cadeira uma vez mais, pressiona as mãos, puxa de novo os glúteos para trás, para fora, pressiona as mãos contra a cadeira, ergue bem essas laterais do tronco, olha lá para cima, inspira e na exalação desceu. Vai escalando a cadeira, empurra a cadeira para baixo, ó, eu não puxo a cadeira para mim, eu empurro ela para baixo. E esse movimento de empurrar para baixo, seja aqui ou aqui,
me ajuda a ganhar espaço nessa lateral do tronco. Consegue sentir? Experimenta no seu corpo. Eu empurro para usar a mão como uma alavanca para ir com o tronco lá para cima. Respira. Aos poucos, se você sentir que tem espaço, você leva a cadeira um pouco mais para frente e vai caminhando com a mão para frente, mas sem arredondar. Eu prefiro que você mantenha a mão mais elevada e espaço no seu tronco do que você levar a mão lá no chão e fazer esse movimento. Ó, aqui eu tô alongando muito mais do que aqui. Então, não é sobre levar a mão no chão nesse momento. Eu posso até levar a testa no chão, mas sem fazer um trabalho tão profundo quanto esse aqui, que a minha cabeça está elevada. Então, a gente busca inicialmente essa coluna côncava, criando espaço no tronco. Aí, volta devagar, estende as pernas uma vez mais em Dandasana, faz uma respiração profunda. Se não funcionou dessa maneira para você, você pode usar um outro cobertor, um rolinho aqui, ó, de cobertor, e colocar ele entre o seu pé e o seu joelho, tá? Aqui você pode abrir, né, o cobertor, deixar ele maior para fazer essa volta aqui. A altura aqui vai depender da sua flexibilidade. Quanto mais o joelho está longe do pé, mais alto precisa ser esse apoio. E aqui você coloca esse apoio entre o seu pé e o joelho. A ideia, aos poucos aqui, é que a gente quer aproximar o joelho do pé. Mas, se o joelho ele fica muito elevado, a gente acaba criando uma tensão nessa região, a virilha fica dura, rígida. E quando você coloca um apoio, isso ajuda a virilha a relaxar e o joelho ele vai descendo. Se você ficar aqui com o joelho para cima, você vai gerando mais rigidez e mais tensão. Então, usa esses apoios para te ajudar a liberar essa tensão dessa região. Isso vai ajudar também a alongar a coxa posterior e a descer. Você vai evoluir muito mais rápido usando esses apoios do que ficar, por exemplo, né, como eu vejo muita gente na internet, assim. Né, aqui você só está criando cada vez mais rigidez. Tira então agora os materiais. A gente vai para o Pavista Konasana, mas antes espreguiça aqui em Adho Mukha Svanasana uma vez mais. Compensa aí os joelhos, estendendo bem as pernas. Faz uma respiração profunda, lenta. Caminha, dá um passo à frente, mão na cintura e subiu. A gente vai sentar de novo. Eu vou usar esses apoios, só vou dobrar aqui de uma forma diferente. Vou dobrar um cobertor no meio, deixando ele um pouco menor. Eu vou usar 2, mas se você precisar de mais altura, pode colocar. Se 2 for demais, você sentir também que não precisa, pode usar apenas um cobertor, mas não deixa de usar. Experimenta qual é a sensação desses materiais no seu corpo, quanto eles te ajudam a criar espaço. Então, eu vou usar o cobertor fazendo esse triângulo aqui, estão vendo? Antes ele estava assim. Agora eu virei e vou sentar bem aqui nesse triângulo. Vou deixar a cadeira aqui na minha frente. Vou separar as pernas, os pés. Então aqui eu consigo separar as pernas, o cobertor ele não fica travando aqui a minha coxa. Puxa a carne do glúteo para trás, para fora, libera essa região. Você vai separar as pernas e os pés o quanto for possível para você. O que é importante aqui a gente observar? Deixa a sua cadeira por perto. O que é importante a gente observar? Eu não posso deixar o meu pé mole. Tudo que está tocando no chão, no cobertor, toda essa minha base, ela precisa empurrar. Imagina uma bola, quando você joga ela no chão, aquela força com que você empurra, essa força volta
e faz a bola se elevar. Então eu empurro para baixo para que eu possa crescer para cima. Esse é o princípio aqui. Eu vou empurrar o chão para poder me elevar. Se você tá com a perna toda mole, o pé tá dormindo, o tronco ele vai também colapsar. Não tá acontecendo nada aqui, tá? Então, pressiona os dedos contra o chão, pressiona o calcanhar contra o chão, os dedos do pé estão olhando lá para cima, não deixa o pé fazer esse movimento, tá? Ou cair para dentro, ou cair para fora. O dedão e o dedinho precisam estar olhando lá para cima. Ah, mas para que isso? São detalhes. Esses detalhes garantem que você esteja alongando todas as fibras musculares. Então, o movimento que você faz, ele acaba sendo muito mais efetivo e você economiza tempo, né? Você consegue alongar muito mais fibras musculares, tendo assim um desempenho muito mais rápido do que se você fizer o movimento com o pé assim para baixo, com a perna mole. Ah, mas se eu ficar no alinhamento, Jeane, vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil se você não souber usar os apoios. Você pode colocar mais altura aqui de cobertor, né? Colocar, como eu mostrei lá no movimento anterior, você eleva um pouco mais o assento e não inclina tanto o seu tronco lá para frente, tá? Então é mais inteligente a gente trabalhar com todas as fibras e adaptando com os materiais para controlar aí a intensidade. Então eu tô aqui com as pernas separadas, pressiona primeiro as suas mãos contra a cadeira, tô empurrando assim para baixo e para isso me ajudar a elevar o tronco lá para cima. Faz uma respiração profunda, lenta. E aí, devagar, eu vou começar a me inclinar para frente, sem olhar para o chão por enquanto, tá? Olha para frente e você pode usar a cadeira, vai como se você fosse escalando a cadeira. Pressiona a mão para baixo para que você possa erguer o tronco para cima. Abre aqui bem essa região do peito. Faz aqui algumas respirações de forma profunda, lenta. Dá esse tempinho aí do seu corpo e se acomodando na postura. A gente precisa permanecer pelo menos 30 segundos na postura. Ó, dá uma olhadinha lá no seu pé, se o pé não tá virando. Então eu preciso manter pelo menos 30 segundos na postura para ter o resultado, conseguir controlar a intensidade. Quanto mais você inclinar o tronco para frente, mais intenso se torna o movimento. Então, se estiver muito forte, você se mantém aqui. O ideal é a gente manter aí um meio do caminho. Se você não estiver sentindo nada, não vai estar alongando, mas também se estiver muito forte, a gente não consegue manter na postura, não consegue respirar. Então, encontra aí essa intensidade que você consegue permanecer, respirar, sem querer fugir, sem ficar xingando internamente, né? Sem ficar deixando a sua mente perturbada ou agitada. Encontre esse espaço em que você possa relaxar e permanecer na postura. Pode ser aqui. Se tiver tudo bem, você pode depois, com o tempo, ir levando essa cadeira mais para frente, sem levar inicialmente a testa lá no chão, tá? A gente está fazendo um movimento preparatório, então controla a ansiedade, a intensidade e a ansiedade. Não tem o objetivo agora de levar a testa lá no chão, o objetivo é só criar espaço aqui no meu corpo. Então respira, vai devagar. Mantenha as mãos mais elevadas, tá? Nesse momento inicial. Volta devagar, traz as mãos no chão, volta desfazendo aqui a sua postura. Eu vou ficar de frente agora para vocês, mas é a mesma postura. Ó, faz assim um copinho com os dedos das mãos, pressiona os dedos das mãos e gira bem os ombros lá para trás. Direciona os cotovelos um para o outro. Vou girar para a cadeira, vou girar aqui na direção da minha perna direita e ao inclinar para a direita, você precisa continuar prestando atenção na perna esquerda, tá? O isquio esquerdo continua tocando o apoio, a perna esquerda segue esticada,
meu pé esquerdo não vai ficar dormindo, ó, vai continuar trabalhando aqui de forma ativa. Eu girei aqui para a cadeira, apoiei a mão, empurro, vai inclinar devagar. Se aqui é o seu limite hoje, você vai se manter aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Se der, você vai caminhar com as mãos, vai escalando a cadeira e usa a cadeira como uma alavanca para se erguer em direção ao alto. Mantenha aqui algumas respirações e você que vai controlar a intensidade. Então, se você sentir que é possível ir um pouquinho mais, você vai descer, mas sempre mantendo essa conexão do isquio esquerdo com o cobertor, tá? Não adianta eu descer e permitir com que esse isquio ele se eleve completamente. Você vai evoluir muito mais rápido se você manter esse contato, manter aqui o seu quadril alinhado e girar. Faz aqui respirações profundas, lentas. Volta devagar. Aí eu vou colocar a cadeira do outro lado e vou repetir para o lado de cá. Gira para a esquerda. Mantém, ao girar para a esquerda, mantém essa conexão com a perna direita. O isquio direito firme aqui no seu apoio, o pé direito ativo, os dedos do pé olhando lá para cima. Vou inclinar, você que vai controlar a intensidade. Então, a minha perna de trás, eu preciso estar o tempo todo prestando atenção nela. Eu sei que são muitos pontos que a gente precisa prestar atenção ao mesmo tempo. Então vai devagar. Se hoje para você é possível permanecer até aqui, tudo bem, tá? Aos poucos, com a prática, se você sentir que é possível descer um pouquinho mais, você desce. E se for possível levar lá na frente, você leva. Caminha ainda mais com essa mão direita. Respira. Alonga. Aí devagar, volta, tirar a cadeira aqui da frente, coloca a mão embaixo do joelho, puxa uma perna, puxa a outra perna e aí une os pés. Faz uma respiração profunda, lenta. Eu vou pegar um cinto e vou passar aqui esse cinto, ó, por baixo do meu pé. Passei por baixo, vou segurar aqui bem perto do pé, as mãos viradas para frente. Puxa o pé mais perto de você, que for possível. Tô fazendo esse movimento aqui com a mão, tá? Puxando para cima. Eu tenho que mostrar aqui porque não dá para ver, né? Quando eu faço aqui, você não consegue ver o movimento. Então, puxa as mãos para cima, gira os seus cotovelos lá para trás, gira os ombros lá para trás, não deixa ficar aqui. Afasta bem o ombro da orelha, leva aqui o externo lá para cima. E os joelhos, inicialmente, eu não faço força do joelho para baixo, tá? Eu tô tentando levar os meus joelhos, ó, para as laterais. Então, move os seus joelhos para as laterais. Pode olhar lá para cima para ajudar. Se for possível, você vai tentar aos poucos ir abrindo aqui a sola do pé. O dedinho já tá no chão, né? Eu quero fazer como que se o meu dedão ele fosse na direção do chão. Então, puxa aqui com a ajuda das mãos, joelhos para as laterais, olha lá para o alto, puxa e aí vai inclinar o tronco devagar para frente. Pode levar as mãos na cadeira, empurra. Você pode escalar a cadeira. Essa minha cadeira ela é pesada, mas mesmo assim eu tenho que fazer força com ela para baixo, tá? Não puxa ela para você. Qualquer coisa você pode botar um peso aqui em cima também para te ajudar. Ou então você segura numa grade. Então tem várias possibilidades aí, a gente tem que ver o que tem em casa disponível. Aqui na sala a gente tem esses ganchos que a gente pode segurar para puxar. Mas em casa, se você tiver aí uma grade, alguma coisa mais pesada,
que te ofereça, claro, segurança, né? Aí você pode usar e puxar. Faz uma respiração profunda, lenta, move os joelhos para as laterais. E relaxa essa região das virilhas. Observa se você está aí fazendo careta, contraindo essa região da testa. Tudo isso está mandando mensagem para o seu corpo. Então manda uma mensagem que te ajuda a soltar, que te ajuda a destravar o corpo. O que adianta? A gente quer destravar o corpo, mas a mente continua lá travada. Então aprende também, educa a sua mente a relaxar. Volta devagar e aí eu vou estender as minhas pernas aqui embaixo da cadeira. Para isso eu vou ter que mudar ali o posicionamento do cobertor. Coloca os cobertores virados para frente de novo. Estou usando agora 2, mas eles estão dobrados. Se precisar de mais altura para sentar, você coloca. Como que eu sei se eu preciso de mais altura aqui? Se você está sentando assim é porque precisa, tá? Eu tenho que colocar uma altura que eu consiga manter o meu tronco minimamente alinhado. Não precisa ser perfeito, não é um perfeccionismo, tá? Mas é um mínimo de alinhamento. Pressiona os dedos das mãos, gira os ombros, os meus pés podem estar separados. Se precisar, você pode separar aqui um pouco mais, tá? Com os pés unidos é mais difícil, então separa seus pés. Não deixa o pé cair para fora dessa maneira, os dedos olhando para cima. Você pode mover o calcanhar um pouquinho mais para fora, isso ajuda a ganhar espaço aqui na parte posterior da perna, nos glúteos e lombar. Aí daqui, vou levar os braços lá para cima, estende bem os seus braços lá para o alto. Respira. Se você tem esse cinto com uma fivela, que é um cinto específico para a prática de yoga, você pode ajustar ele na largura do seu ombro e colocar ele aqui no punho. Afasta as mãos uma da outra e aí leva o braço lá para o alto. Cuidado para não ficar aqui, inclinando o tronco lá para trás. Então, eleva bem os braços e tenta posicionar a cabeça sobre a caixa torácica e a caixa torácica sobre o seu quadril. Eleva como se você quisesse mover o braço atrás da orelha. Se você não tem o cinto, pode fazer sem, tá? Não tem problema. Volta um instante. Se foi tudo bem, aperta um pouquinho mais o cinto, traz ele aqui perto do seu cotovelo, um pouquinho acima do cotovelo. E aí, eleva os braços. Se o cinto estiver abaixo do cotovelo, ele vai ficar batendo na sua cabeça. Então, um pouquinho antes ali do cotovelo. Afasta as mãos uma da outra. Observa aqui como que o cinto dá estabilidade para o tronco. Mas se você não tem o cinto, não deixa de fazer por conta disso, tá? Faz com os braços para o alto, da mesma maneira. Volta, devagar, deixa o cinto aqui de lado. E aí eu vou começar a me inclinar para frente. Pode ser apoiando a mão aqui, empurrando. E depois eu vou escalar a cadeira. Olha lá para o alto, respira. Faz respirações de forma lenta, profunda. Na medida que você sentir que é possível, você afasta um pouco a cadeira de você. Não vai com ansiedade de querer levar a mão lá no pé, de querer levar a testa lá no chão. Então vai dando esse contorno aí para sua mente, respirando, aceitando o que é possível hoje, entendendo que uma longa jornada se faz com pequenos passos, mas se você está fazendo esses passos de forma consciente, você está se aproximando do seu objetivo. Do contrário, o que adianta você ir com pressa e não construir essa fundação da sua prática, não construir essas bases? E você vai acabar gastando muito mais tempo, né? Para chegar com a mão lá no pé, para chegar com a testa lá no chão. Então, a gente pratica e ao mesmo tempo
trabalha esse desapego do resultado. Se der, caminha com as mãos um pouquinho mais, afasta a cadeira um pouco mais. Vai trabalhando aí com paciência, respirando. E uma hora, sem nem você perceber, a mão tá lá no pé. Então é assim que é o trabalho. Quanto mais ansiedade você tem de chegar com a mão no pé, mais distante você se torna disso. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter essa consciência de seguir praticando, né? Eu não posso desapegar do resultado e desapegar da prática, porque aí a gente não vai alcançar de fato esse objetivo nunca. Então eu pratico e ao mesmo tempo abro mão do resultado. O resultado eu não controlo, mas se eu venho para o meu tapetinho praticar todo dia, isso eu consigo minimamente controlar. Caminha. Se for possível, você vai descer aqui um pouquinho mais as mãos. Pode trabalhar aqui com o bloco no lugar da cadeira. Vou caminhando com esses blocos lá para frente. Olha lá para frente. Mas assim, se o seu tronco ele faz isso, é melhor você manter a mão na cadeira, tá? E essa aqui é a nossa tendência. Então eu recomendo você trabalhar com a cadeira primeiro, antes de pensar em levar a mão lá no chão, porque aqui a tendência de fazer esse movimento, ele é bem maior. Então trabalha com discernimento, volta devagar, tira aqui os materiais, faz um Adho Mukha para estender todo o tronco, alonga, espreguiça aqui na postura. E aí a gente vai para Shavasana. Para o Shavasana eu vou colocar, para preparar, né, o Shavasana, eu vou dobrar um cobertor. Deita, abraça aqui as suas pernas, deixa o sacro se esparramar no chão. Passa a perna direita em cima da esquerda, cruza. Ó, tem que passar um joelho em cima do outro, tá? Alguns alunos fazem assim, não é isso. Tem que passar um joelho mesmo em cima do outro e os joelhos estão unidos. Não é assim, ó. Isso aqui é uma outra postura. Aqui a gente está em Supta Gomukhasana. Abraça. Se você não puder abraçar dessa maneira aqui que eu tô mostrando, você pode tentar abraçar aqui por baixo. Ou então, se não for possível, você pode usar um cinto. Só não recomendo que você puxe só essa perna, porque aí a outra não vem, a outra perna não está sendo trabalhada. Se você puxa a outra perna, a perna de trás, aí você consegue trazer as duas. Mas se você puxa só da frente, a de trás fica, tá? Então observa isso. Troca o cruzar das pernas. Abraça aqui de novo. Respira. Antes de sair puxando a perna, relaxa primeiro a coxa, o glúteo. Aí quando você sentir que o corpo relaxou, é que você intensifica. Nunca antes. Primeiros segundos da postura eu tenho que entrar com cuidado. Não posso ir entrando já forçando para além do meu limite, que aí o corpo vai travar. Volta, une os joelhos, abraça, faz uma massagem aqui nas costas, traz as mãos no joelho, afasta um pouquinho o joelho e massageia o sacro. Quando o joelho está pertinho, a gente massageia a lombar. Quando o joelho se afasta, eu estou massageando mais o sacro. Aí, por último, eu vou girar de lado e aí a gente vai entrar num Shavasana adaptado. Vou fazer um Shavasana com a cadeira, tá? Esse Shavasana ele é muito bom para quem sente muito a coluna lombar. Eu vou usar um pequeno cobertor aqui embaixo do sacro. Os glúteos eles estão um pouquinho para fora do cobertor. Puxa aqui a sua cadeira, apoia as panturrilhas sobre a cadeira, os braços ao lado do corpo. Então tem que ajustar, tem pessoas que têm
uma cadeira maior, menor, a perna maior ou menor. O ideal é o joelho estar apoiado e o pé estar apoiado na cadeira, tá? Então, quem é muito baixinho tem que botar mais altura aqui, ó, embaixo do sacro. E quem é mais alto, tem pernas maiores, tem que colocar uns 2, 3, enfim, a quantidade de cobertor que precisar embaixo da panturrilha. Então, pode ser almofada também, né? Adapta aí com o que você precisar. Acomoda os braços ao lado do corpo, fecha os olhos e permanece aqui algumas respirações. Você pode colocar, inclusive, uma música para te ajudar a relaxar. Solta aí completamente o seu corpo.